Há 49 anos, Deus decidiu plantar uma comunidade nesta cidade. Uma comunidade imperfeita, mas sustentada pela graça. Ao longo dessas décadas, muitas pessoas chegaram, muitas histórias foram transformadas, muitas gerações passaram por aqui. Mas uma coisa nunca mudou: o chamado de Jesus. Porque a igreja nunca existiu apenas para reunir pessoas. Ela existe para formar discípulos. Discípulos que conhecem Jesus Cristo, crescem em Jesus Cristo e vivem para a glória de Jesus Cristo. Uma geração discipula outra geração. A fé continua, o evangelho continua, a missão continua. Igreja 2.0 não é uma nova igreja. É uma igreja que retorna à essência, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que vive a missão de Deus no mundo. O texto bíblico, a palavra de Deus, diz o seguinte para nós. Verso 16 do capítulo 28. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, sua palavra está lida. A gente pede, por favor, iluminação do Senhor para o seu povo, para mim, para que na dinâmica do Espírito a gente entenda, a gente possa discernir sua palavra e te obedecer. Aviva essa igreja, aviva o coração desses irmãos, aviva o meu coração. Acende a chama do Espírito de amor por Jesus Cristo e pela obra do Senhor no coração da gente. Para a gente amar o Senhor acima de todas as coisas e dedicar a nossa vida para o Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu começo dizendo para vocês o seguinte. Pergunta: por que oramos pouco? Segunda pergunta: por que lemos pouco a Bíblia? A resposta é simples. Não é só frigidez espiritual da nossa parte. Não é só frieza espiritual da nossa parte. A história em volta da gente concorre com a narrativa bíblica. E eu digo, o David Koyzis ensina pra gente que ideologia é você tentar ler toda a realidade com um conjunto de ideias. E qual é o problema disso? Nenhum conjunto de ideias consegue explicar toda a complexidade da vida. Por isso, automaticamente, toda ideologia vai levar a gente que é cristão a um tipo de idolatria. Porque elas são insuficientes. Então, a gente gasta muito tempo, e eu entendo, falando de um monte de ideologia e se perdendo. E eu acho que várias são realmente perniciosas. Mas a ideologia que mais mata é a narrativa da nossa geração do consumo e do materialismo. Essa é a ideologia mais perniciosa que nós temos. Porque ela perpassa todos os aspectos da nossa vida. De sorte que nós somos definidos no século 21 por uma expressão chamada qualidade de vida. E qualidade de vida, para nós, é sempre ganhar mais para gastar mais.
nós somos levados e impulsionados. Por que é que agora à tarde vocês vão ficar tristes? Porque tem que trabalhar amanhã. A noite é desesperadora para um brasileiro. E você pode botar a escala, como é que é? 7/0? Eu nunca sei esses números. Sempre vai ser ruim para nós. Porque a motivação para a gente trabalhar é sempre pagar boleto. E via de regra, o pagar boleto é sempre o que vai definir o que você é. Isso gera as comparações, isso gera o senso de superioridade e inferioridade. Eu comecei a conversar isso com vocês semana passada. Percebam que vocês chegam numa repartição ou num comércio para comprar alguma coisa de alguém, e o que é que vocês querem? Ser bem atendidos. Joia? Mas olha como a ideologia do consumo fala alto. Só que quando alguém reclama de você no seu trabalho, você fica feliz? Não. Mas você só vai trabalhar e só faz o que faz por causa de dinheiro. E fica mal-humorado. Agora, por que que você espera então que quando você vai conversar com alguém e vai ser atendido por alguém, essa pessoa vai te tratar bem? Ela tem a mesma motivação que você. Dinheiro. Você acha que você ganha mal? Ela também acha que ela ganha mal. Você acha que você merecia mais? Ela também acha que merecia mais. Porque a idolatria gera isso na gente, esse egoísmo. Ela gera toda essa motivação. A gente acaba com a família, porque a gente transforma a família simplesmente no alvo da nossa produtividade. Então a gente trabalha, a gente sonhou em casar e ter filho. Só que aí agora o marido e os filhos atrapalham. Por quê? Porque é caro. Que loucura! Mas qual é o seu sonho? Meu sonho é casar. Aí casa, e qual é o problema do casal? Dinheiro. Aí sonha em ter filho, aí tem filho, aí fala, aí vive mal-humorado. Mas por quê? É caro, gasta muito. Você percebe isso? Aí a gente tem que trabalhar. Nossa, mas a gente trabalha mal-humorado a semana toda. Por quê? Porque ganha pouco, né? Eu também acho que a gente ganha pouco, deveria ganhar mais. Mas como tudo está resumido a matéria e consumo, matéria e consumo, matéria e consumo, é matéria e consumo o tempo todo, a gente vive nessa roda viva. E isso mata a gente. A gente não tem mais tempo para os nossos relacionamentos, a gente não se relaciona com os nossos filhos, a gente não se relaciona com as pessoas que estão em volta da gente, a gente não trabalha mais pela razão correta. E aí o problema maior desse negócio é porque essa ideologia cansa. Cansa. Correr atrás de consumo cansa. E aí, qual é a razão e qual é a forma de descansar que a ideologia do consumo te deu? Plataforma de streaming. Aí você paga para assistir Prime, você paga para assistir Netflix. Aí o que é engraçado, a gente diz que a gente está relaxando na frente de uma tela, enquanto nossos filhos estão correndo em volta da gente. Isso é uma briga. A gente paga para ficar na frente de uma tela, enquanto nosso esposo e esposa estão continuando a vida. A gente para ficar na frente de uma tela e paga, mas a gente não recebe ninguém, a gente não conversa com ninguém, a gente não está com ninguém. E aí, a gente ainda fala assim, estou relaxando. É o ápice do egoísmo da nossa vida. Porque a ideologia do consumo, ela só pensa em você mesmo. Ninguém vai viver para o outro, porque a gente sempre está cansado. Cansado, cansado, cansado,
deprimido e sem propósito da vida. Aí eu respondo, por que a gente gasta tão pouco tempo com o Senhor? Porque a nossa história é a história de comprar e trabalhar e consumir, e não a história do Deus que está restaurando a criação inteira. A gente não está metido no meio da história de Deus. A gente está só preocupado em ser feliz. A gente está só preocupado em bem-estar. A gente está só preocupado em qualidade de vida. A gente não está preocupado em se engajar na história de Deus. Em olhar a minha vida, a minha família, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, na ótica de que Jesus é Redentor e a minha vida é para testemunhar da glória dele. E tudo que eu faço, quando eu saio de casa, quando eu ando, quando eu vou para qualquer lugar, isso é para a glória de Deus. E eu vivo para ele. Irmãos, nós precisamos reinterpretar a nossa vida. E eu estou falando isso porque quando vocês olham o texto que está lido com vocês, esse é o Evangelho de Mateus. Mateus é o Evangelho escrito para hebreus. Os hebreus achavam que eles eram o reino de Deus. Agora, Jesus ressuscita dentro dos mortos e ele chama os seus discípulos. E o texto que vocês leram fala que ele vai para um monte. E lá nesse monte, ele olha para os discípulos e ele fala algumas coisas. A primeira coisa que Jesus diz é: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ponto. Isso aqui tem uma preciosidade enorme. Segundo, uma vez que vocês foram, porque o texto bíblico diz isso, pensa, eles estavam no monte, então eles não vão fazer o que no monte? Nada. Então Jesus fala para eles irem, eles têm que ir, eles não podem ficar no monte. Então ele diz, uma vez que vocês foram, essa é a ideia do texto grego aqui, façam discípulos de todas as nações. Os evangelhos ao lado diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem um verbo curioso, ele diz, ensinando-os a, quem está com a revista atualizada, a guardar, aqui na NVI é ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Peraí, gente, tem muita coisa aqui. Mas deixa eu destacar só 3 ensinamentos que Jesus está dando para a gente. Lembrem-se que eu estou conversando com vocês sobre o que Deus quer da gente. E eu estou levantando um problema da nossa geração que é essa geração materialista, essa geração do consumo, está fazendo com que a gente só pense na gente mesmo, é egoísmo, é realização, é paz pessoal, é prosperidade, o tempo todo. Qual é o problema? Vocês estão cada vez mais cansados, cada vez mais imaturos, cada vez sem saber resolver os conflitos da vida, e o pior, cada vez mais sem saber o sentido da vida. O problema do século 21 é esse. Nós temos uma geração inteira de garotos que não sabe por que está na Terra. Não tem ideia do propósito da vida. Jesus Cristo está olhando e dizendo para a gente assim, vocês querem continuar fazendo parte da história da cultura ou vocês querem fazer parte da minha história? Vocês querem continuar fazendo parte desse sistema caído, ou vocês querem começar a fazer parte da história que eu estou escrevendo? Esse é o chamado de Jesus para a raça humana. Chamado não é para você ouvir uma música no pianinho para aceitar ele. O chamado de Jesus é, você quer, a partir de andar comigo, ver toda a sua vida transformada no reino do meu Pai, ou você quer continuar perdendo tempo com o que a cultura tem para te oferecer? O Império Romano tinha muita coisa para oferecer, gente. Muita coisa para oferecer para eles. Ao longo da história, os impérios têm muita coisa para oferecer. Agora Jesus está olhando para os discípulos dele, dizendo,
eu tenho uma nova forma de vocês viverem, enxergar a vida e um novo propósito de vida para vocês. Jesus chamou os crentes não para serem donos de igreja, visitadores de igreja, consumidores da fé. Jesus nos chamou para ser seus discípulos. Discípulo é quem anda na disciplina do mestre. Por isso, nas últimas 3 semanas eu conversei com vocês da incredulidade para a credulidade, da credulidade para a maturidade. E hoje eu estou conversando com vocês sobre discípulos. Irmãos, Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, para andarmos nos caminhos dele. Jesus nos chamou para todas as áreas da nossa vida serem influenciadas pela presença dele. Jesus não nos chamou para sermos participantes de culto de domingo. Jesus nos chamou para que a nossa vida seja completamente moldada por ele. Não é nem por um conjunto de ideias, porque ele disse que estaria com a gente. Ele nos chamou para moldar a presença dele dentro de nós, no reino dele, moldar a vida da gente inteira. Mas como é que isso acontece, Rômulo? Primeiro, o que o texto bíblico está dizendo para nós é que só existe discípulo debaixo da autoridade de Jesus. Só existe discípulo debaixo da autoridade de Jesus. Só existe discípulo debaixo da autoridade de Jesus. Percebam, vocês não são discípulos de Rômulo. Graças a Deus por isso. Vocês não são discípulos da igreja presbiteriana. Vocês não são discípulos de uma denominação. Vocês são discípulos de uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Cristãos são chamados a serem discípulos de Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, isso aqui muda tudo. E eu te ajudo. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa gente está no Império Romano. O império tem a autoridade sobre todas as áreas da vida deles, até sobre a vida e a morte deles. A estrutura familiar do Império Romano era a estrutura de um pater familia. Uma pessoa dentro de um clã tinha direito de dar vida ou tirar vida. Isso é autoridade. As legiões romanas eram as que tinham toda a autoridade. Aí agora, Jesus Cristo está dizendo: toda a autoridade foi dada para quem? Para mim. Ele está chamando os discípulos para não mais terem medo daquilo que está em volta deles. Eles não precisam ter medo do imperador, eles não precisam ter medo do exército romano, eles não precisam ter medo da autoridade religiosa judaica. Eu gastei 7 semanas conversando com vocês sobre deserto. E eu gastei outras 7 semanas conversando com vocês sobre milagres. Jesus está dizendo: está vendo os desertos da vida de vocês? Vocês não precisam mais ter medo do governo, da polícia, do sistema, de ladrão, de bandido, de corrupto. Vocês não precisam mais ter medo dos processos interiores de vocês. Vocês não precisam mais ter medo de doença. Vocês não precisam mais ter medo de relacionamentos. Vocês não precisam mais ter medo de nada. Por quê, Rômulo?
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No texto que nós lemos na semana passada, Paulo explicou isso em Efésios capítulo 4, nós lemos do versículo 7 em diante, mas eu fiz questão de explicar para vocês do versículo 1 a 6. Jesus Cristo encheu todas as coisas com a glória dele. Significa que Jesus Cristo ordena sobre tudo o que está em volta da gente. Meus irmãos, discípulos confiam no seu Senhor, porque toda a autoridade está dada a Jesus Cristo. Qual é o problema? Na sociedade de consumo, você aprendeu que faça a sua parte que eu te ajudarei. E ainda diz que está na Bíblia. Em que livro está isso? Heresias 5? Irmãos, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Discípulos são feitos debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Você não pode se esquecer disso. Até mesmo aquilo que gera medo, pavor, está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Até aquilo que assusta, até aquilo que a gente trava, e o medo tem essa capacidade de travar a gente. O que Jesus Cristo está dizendo para aqueles discípulos naquele momento, imagina que você é o Pedro, imagina que você é o João. Jesus está mandando você ir fazer discípulo. Eles vão dizer assim, cara, mas vão matar a gente igual mataram você. Mas vão perseguir a gente igual perseguiram você. Como é que ele começa? Não tenham medo. Toda autoridade me foi dada. Ele falou isso para Pilatos. Pilatos tentou pagar de gatão para ele e falou assim, não, você não sabe que como uma palavra minha eu posso tirar você daí? Jesus olhou para ele e falou, tá, mas toda a autoridade que você tem foi dada pelo meu Pai. É isso que Jesus está falando. Meus irmãos, muitos de nós estamos com a vida da gente travada, especialmente a nossa vida com Deus, por medo. Por medo. Jesus Cristo está dizendo assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Discípulos são formados debaixo da autoridade de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, do que é que você tem medo? Do que você tem medo? Você está debaixo da autoridade de Jesus. Do que é que você tem medo? Lança sobre Jesus os seus medos. Leva seus medos até Cristo. Medo frustra, medo trava, medo prende. Medo faz com que os nossos potenciais não sejam desenvolvidos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Discípulos são desenvolvidos debaixo da autoridade de Jesus. Em nome de Jesus, não tenha mais medo. Não tenha medo. Vocês estão debaixo da autoridade de Jesus. Contra toda injustiça, contra todo mal, contra toda malignidade, vocês estão debaixo da autoridade de Jesus. Quem dá a última palavra na vida de vocês? Não sou eu, não é nenhum homem, é Cristo Jesus. Ele é Senhor. Não tenham medo. Segundo, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Se tem uma blitz policial, o que você faz? Para. Se tem um mandado judicial, o que você faz? Você obedece. Se tem alguma diligência a ser cumprida, um imposto a pagar, o que você faz? Você paga e obedece. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente obedece.
Discípulos andam debaixo da autoridade de Jesus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Não é o meu corpo e as minhas regras, não é o meu mundo, não é a melhor versão de eu mesmo. Eu morri para Cristo viver para mim. Eu cuido de mim porque meu corpo é dele. Eu cuido da minha mulher porque ela é uma filha dele. Eu cuido dos meus filhos porque são filhos dele. Eu cuido do meu trabalho porque o meu trabalho é dele. Eu administro o que ele me emprestou porque toda a terra é dele. Eu obedeço a Jesus Cristo. Eu sou fiel porque toda a autoridade é dele. Discípulos estão debaixo da autoridade de Jesus. Não tenham medo e obedeçam. Não tenham medo e obedeçam. Irmãos, não tenham medo e obedeçam. Toda autoridade está debaixo das mãos de Jesus. E aqui, vocês vão andar em dúvida, porque vocês vão ter que tomar decisões. E toda decisão que a gente tem que tomar, e o Sartre estava certo, assim, olha, a gente tem essas nossas liberdades diárias, todas as decisões que a gente tomar, a gente vai ter renúncias que a gente vai ter que fazer. E vocês sempre vão, na vida de vocês, ter que tomar decisões. Deixa eu dizer, tome sempre a decisão de obedecer a Jesus Cristo. Tome sempre a decisão de ser fiel. Tome a decisão nos seus negócios, na sua família, no seu trabalho, na igreja, onde você estiver. Tome a decisão de ser fiel, obedeça, ande nos caminhos do Senhor, porque discípulos são formados debaixo da autoridade de Jesus. Não tenha medo e seja fiel, não tenha medo e obedeça, não tenha medo e ande nos caminhos de Jesus. Por quê? C.S. Lewis explicou isso pra gente. Ou ele é Deus, ou ele é o maior mentiroso da história. Ou ele é Deus e disse que ele falou que ele era Deus. Ou ele é o maior charlatão da história. Ninguém está falando de um charlatão 2000 anos depois da sua morte. Ninguém consegue fazer e mudar o mundo como ele tem mudado ao longo de 2000 anos. Ele é Deus. Discípulos estão debaixo da autoridade de Jesus. Então, olha só, obedeça. Seja fiel, seja fiel. Mas, além disso, não tenha mais medo. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo de Nazaré. Descansa, descansa. Segundo, se discípulos são formados debaixo da autoridade de Jesus, percebam, meus irmãos, que ele diz assim para a gente, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Pessoal, o que eu queria que vocês pensassem aqui é o seguinte: discípulos são formados debaixo da autoridade de Jesus. Segundo, vocês estão percebendo que discípulo não é formado no ato da conversão? Observem o que Jesus disse. Uma vez que vocês foram, e o centro desse texto não é ide. Eu até entendo a turma que é mais apaixonada pela obra missionária, e aí fala, a gente tem que cumprir o ide de Jesus, eu entendo. Mas o centro desse texto, e nem a tradução desse texto é ide. A tradução é uma vez que vocês foram, havendo ido. Essa é a ideia. Percebam que o foco do texto não é ir, não é batizar ninguém, não é o foco. O texto está dizendo, vocês vão aonde vocês têm que ir? Aonde vocês têm que ir? Aonde, gente? Vocês estão assustados? Não me mata do coração, não? Senão eu vou achar que eu estou falando grego e eu vou chegar em casa depressivo de tarde.
Vocês precisam ir aonde? Aonde vocês têm que ir? Por todo mundo. Beleza? Porque a extensão do reino de Deus é cósmica. O reino de Deus não é Cariacica nem Campo Grande. Muito menos Jerusalém. O reino de Deus é cósmico. Vocês vão por todo mundo. Anuncie o evangelho. E vocês façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a quê? A guardar ou a obedecer. Eu preciso que vocês percebam isso. Um discípulo não é formado na conversão. Isso é a coisa mais séria que tem. Muita gente naufraga na fé porque não entendeu esse princípio. Converter, gente, é a mesma coisa que você vai fazer o almoço hoje. O que vocês querem almoçar hoje, vai? Estão com fome? Vou segurar vocês até 2h30 hoje. Não vou. Hoje à noite eu tenho que pregar em... Como é que é o nome do lugar que eu vou pregar hoje? Coqueiral de Aracruz. Eu fico brincando que o presidente do Sino tem que pregar em um monte de lugar, gente. Porque ninguém me convida. Convido o presidente do Sino, que por acaso sou eu. Ontem eu estava em Jardim América, hoje eu vou para Coqueiral de Aracruz à noite. Não falo quem vai pregar à noite, porque senão o pessoal não vem. Pecado sobre pecado. Ainda bem que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Tá bom. Mas eu vou pregar hoje à noite em Coqueiral de Aracruz. Eu não posso ficar depressivo agora à tarde, eu tenho que ficar feliz. Daqui a Coqueiral de Aracruz dá o quê? 1h30? Tem trânsito hoje? Tem não? Melhor ir pela praia ou por aquele caminho de dentro? Onde tem menos trânsito? Eu odeio trânsito, gente. Pela praia é menos estresse, né? Tá. Eu mando uma foto para vocês. Marcar todo mundo. @todos. Vocês estão mais tranquilos agora? É para ir para todo mundo, não é? Beleza. Por que a gente naufraga na fé? Vocês estão achando que eu vim falar de Coqueiral de Aracruz? Não, só estou querendo tirar a atenção de vocês. Vocês estão tão tensos. Por quê, gente? Calma. A Bíblia, a gente está estudando a Bíblia. A gente naufraga na fé porque a gente para no estágio inicial. Falta maturidade. Falta amadurecimento. A gente esqueceu do ensinando-os a guardar. Esse é o problema. Discípulos não são só formados na autoridade do Messias. Discípulos convivem com o Mestre. Eles convivem com a disciplina do Mestre. Eu vou falar sobre o nosso papel no ensino daqui a pouco, mas a gente precisa entender isso. Irmãos, nós estamos, e uma geração inteira está naufragando na fé porque não amadureceu. A gente converteu, que maravilha, louvado seja Deus. Mas presta atenção, você converte aos 40 anos de idade, ok? Cara, foram 40 anos vivendo como uma velha criatura. Não é da noite para o dia que o cara muda. Mudou a inclinação interior dele. A nova natureza foi implantada nele. Só que agora ele vai ter que reinterpretar a vida inteira dele. Então, discípulos são aqueles que vivem na disciplina do Mestre dia após dia. O foco não está em batizar. O foco não está em ir. O foco está em fazer discípulos. Fazer discípulo e a associação do Billy Graham, para quem não conhece, o Billy Graham faleceu já tem alguns anos. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Ele rodou o mundo fazendo aquelas grandes cruzadas. Billy Graham botou 100 mil pessoas no Maracanã, daí para mais, na década de 70. E aí o que eles faziam? Grandes apelos, aí vinha uma turma inteira na frente, e depois descobriu-se que menos de 5 anos depois, menos de 1% daquelas pessoas continuavam na igreja. Porque não é sobre fazer apelo, é sobre fazer discípulo.
é sobre andar na disciplina de Jesus. Por isso que ele está mandando fazer discípulos. Nós naufragamos na fé porque nós não levamos a sério essa história de, a partir de agora eu sou um discípulo. A partir de agora eu ando na disciplina do Mestre. Eu ando na disciplina de Jesus. Eu caminho com Jesus. E isso vai te gerar desafios. Porque você vai ter que reinterpretar um monte de coisa na sua vida. A gente é levado a falar assim, eu estou sentindo isso, então isso é a verdade. Eu estou sentindo, e na nossa geração, a gente leva como verdade aquilo que a gente sente. Qual é o problema? O problema é que a verdade não está no que eu sinto. A verdade não está nem no que eu penso. A verdade está no que sai da boca de Deus. A verdade não está no que eu acho. A verdade não é no que eu imagino. A verdade está na boca de Deus. O desafio para a minha vida e para a sua vida é compreender a mente do Senhor. É compreender o coração dEle. E todos os dias viver uma vida de temor debaixo da graça de Deus. Irmãos, nós estamos naufragando na fé porque nós esquecemos de amadurecer na fé. Nós esquecemos os princípios de Cristo para o reino dele. O foco de Jesus é assim, ó. A Babilônia está aí. Só que eu estou chamando vocês para viverem no meu reino. Em alguns momentos, pessoal, vai parecer que a gente é maluco. Porque o mundo inteiro vai falar uma coisa e a gente vai falar outra. O mundo todo vai numa direção e a gente vai em outra. E está tudo bem. Desde que a gente obedeça e ande com Jesus. Então olha só, a pergunta que eu queria te fazer é: em qual estágio de discipulado você está na sua vida? Irmãos, Paulo adverte Corinto, e o escritor aos Hebreus adverte os hebreus, dizendo: eu queria ir mais fundo com vocês. Eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês. Mas eu não posso. Vocês continuam bebendo leite espiritual a vida inteira. E não comem alimento sólido. Irmãos, tracem, no bom sentido, tracem metas de crescimento espiritual para a vida de vocês. O ano de 2006 é um ano que eu vou orar mais. O ano de 2026 é um ano que eu vou orar mais. O ano de 2026 é um ano que eu vou desenvolver melhor as minhas disciplinas espirituais como marido. O ano de 2026 é um ano que eu quero conhecer mais profundamente Jesus Cristo. O ano de 2026 eu vou traçar uma meta de espiritualmente conhecer o Senhor mais e mais e mais e mais e mais. E me aprofundar mais e mais e mais no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se amanhã o gerente falar com você assim: se você bater a meta, eu vou dobrar seu salário. Vocês nem aparecem aqui, vão ficar aqui 6 meses sem vir. Sabe para quê? Só para ganhar mais. Tem problema querer ganhar mais? Nenhum, cara. Zero. Só que por que a gente não leva a nossa vida com o nosso Salvador tão a sério quanto isso? Porque a narrativa do consumo mata a gente. Busque o Senhor. Por fim, no verso 20, vocês estão vendo que Jesus diz para eles assim: ensinando-os. Está vendo isso? Está escrito ali, o pastor ensinando-os?
está escrito ali, o presbítero ensinando-os. Vocês não acham estranho um crente ficar 30 anos numa igreja e ele nunca ter discipulado ninguém? Você não acha isso estranho? Você não acha estranho? Você contratou alguém lá no seu trabalho. Chegou alguém lá, novo, na repartição. Aí, normalmente, alguém vai pegar uma pessoa que vai fazer o quê? Vai ensiná-la, ok? Você já imaginou, lá no seu trabalho amanhã, você ter que destacar alguém para ficar ensinando aquela pessoa 30 anos o que ela tem que fazer? Já imaginou? Mas não, meu Deus, lá na farmácia, você tem que ficar 30 anos ensinando o cara a fazer a mesma atividade. Já imaginou? Mas por que no reino de Deus é assim? No reino de Deus, o cara fica 10 anos na igreja e ele nunca está pronto para fazer nada. Eu acho um absurdo, desculpa a sinceridade, e entenda o meu coração, ele é muito pastoral. Mas eu acho um absurdo as pessoas ficarem a vida inteira na igreja e falar que a Bíblia é um livro difícil. Não é possível que você tenha contato com o livro durante 20 anos e você não entendeu esse livro. Cara, 20 anos! Meu Deus! 20 anos! E você não entendeu? Não tem como. Se você falar que tem 6 meses, eu até entendo. Se você falar que tem 1 ano, eu entendo. 20 anos! 30 anos! 40 anos! E o cara falar que ele não entendeu um livro, não tem condição. Não tem, não é lógico. Não é lógico. Não é lógico. Por isso que eu quero que você me perdoe, isso é pastoral. Porque não é lógico, não faz sentido. E isso é desculpa para boi dormir. Me perdoe. Nossa, mas é difícil demais. É difícil, aprende. Se tem um trem que é difícil fazer, é crochê, você já viu? Eu sou canhoto. Então, eu não funciono. E, gente, se a gente aprende a fazer esses troços que são difíceis para vocês, é fácil. Para mim é impossível. Claro que dá. Mas sabe por que não dá? Não dá porque não há dedicação. Porque a gente não se sente parte da história de Deus. A parte da história do consumo a gente sabe. A parte da história de trabalho e esforço a gente sabe. Agora, cara, a história de Deus, a gente não está preocupado com ela. E aí não dá, porque não amadurece, e aí o que vem pior. Por que é que vocês estão aqui hoje? Porque teve alguém que um dia pegou na tua mão e te trouxe até aqui. E o reino de Deus é sobre como agora você pega na mão de outras pessoas e as leva, porque a nossa geração vai passar. Então, o seu maior desafio e o nosso maior desafio como igreja não é ter, nossa, o Rômulo é um bom pastor ou um mau pastor. O desafio é, eu sou um discípulo de Jesus, engajado na missão do reino de Deus, de cuidar de pessoas, de abençoar pessoas, de colocar a minha casa e a minha vida à disposição do reino de Deus, para amar o mundo como ele é, porque eu estou esperando a vinda de Jesus e eu sou um sinal do reino de Deus nessa terra. Ponto. Enquanto ele não vem, eu busco a face dele, eu testemunho do amor dele, porque eu já morri, eu nasci para Cristo, eu vivo em Cristo, eu ando com Cristo, eu estou à disposição de Cristo, eu estou no reino de Deus, eu vivo no reino de Deus, a minha vida é para Cristo, é para o Senhor. Irmãos, que tipo de comunidade local a gente precisa ser? Discípulo, gente que ama Jesus, gente que quer andar com Jesus. Cadê o pessoal para tocar? Gente que tem prazer na palavra de Deus, gente que tem prazer em orar uns com os outros.
Gente que tem prazer em buscar a face do Senhor. Gente que tem prazer em andar com Deus. Gente que só está preocupado com a vida do outro, que é para saber se o outro está bem, e não se tem a fofoca do último dia. Gente que está preocupado em amar as pessoas que estão em volta. Gente que está preocupado em ver o melhor que Deus pode fazer na vida dos outros. Gente que entende que o mundo caído está precisando da graça de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos fazendo 49 anos. Deus tem feito grandes coisas. Mas eu queria desafiar você que está aqui, fazendo parte dessa igreja agora. Número 1, seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Anda com Deus, ande com Deus, anda com o Senhor Jesus. E segundo, faça discípulos. Aprenda do Senhor para que você possa transbordar dele. Aprenda do Senhor para que você possa encher a vida dos demais. E o Senhor Deus, que é bom e misericordioso, Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos ser uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Discípulos que fazem discípulos.